pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver o porquê estudar regimes de bens e também vamos falar sobre o pacto antinupcial. Então, começando, né? O casamento, ele possui duas eficácias. Ele possui primeiro, né? Então, a eficácia jurídica, que é de efeito pessoal, que basicamente ele reflete na separação, no divórcio, nos filhos, então no cuidado dos filhos e também na inviabilidade do casamento, tá? E além disso, ele tem um efeito jurídico patrimonial, que reflete ali, né, no montante econômico, dando-se assim a necessidade dos regimes de bens, que foi o que a gente já viu em aulas anteriores, né, os 4 principais, tá? E qual então vai ser esse conceito de regimes de bens, né? O porquê da gente ver isso, né? Basicamente, esses regimes de bens, eles são conjuntos, então basicamente regras, né, que o próprio legislador nos colocou que disciplinam as relações econômicas dos cônjuges tanto entre si quanto erga omnes, né? Então, com relação também a terceiros. Isso durante a vigência, né, da sociedade conjugal, quanto, né, e bem relevante também quando se dá o fim da sociedade conjugal. Bom, então vimos com relação ao regime de bens, já temos aula aqui no canal sobre quais são esses regimes, tá, estabelecidos pelo Código Civil, e aí hoje vamos falar mais especificamente sobre o pacto antinupcial. E basicamente o que é esse pacto, né? É um contrato que é feito entre os noivos, então antes da celebração do casamento, né, com o propósito básico de estabelecer o regime de bens que vigorará após o casamento, tá? Entre os cônjuges, sem dúvida nenhuma, né? Então, o que a gente vai ter a necessidade e a obrigatoriedade de estar realizando esse pacto se o regime for diferente, né, da comunhão parcial de bens, que é o nosso regime legal. A gente tem só uma exceção, que é quando é o regime da separação obrigatória de bens dada pelo próprio Código Civil, a gente também não vai estar tendo a necessidade de realizar esse pacto, mas são só essas duas exceções, tá? O que não quer dizer que eu não possa realizar, tudo bem? Porque muitas vezes, como é dito, né, é um contrato e às vezes é vantajoso aos cônjuges, independentemente do regime, estar realizando esse pacto antinupcial. Mas não será obrigatório quando eu caso pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o nosso regime legal pelo Código Civil, tá? Ou ainda quando é pela separação obrigatória de bens, dados aqueles requisitos lá que a gente já falou em aulas anteriores, dados pelo próprio Código Civil, tá? Bom, tendo ali uma breve introdução sobre o que é esse pacto antinupcial, vamos ver o que o próprio Código Civil nos traz sobre ele, tá? Tá lá no capítulo 2 do Código Civil que fala do pacto antinupcial propriamente dito. Começa lá no artigo 1653, que eu vou ler aqui para vocês. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Então aqui a gente tem duas observações bem relevantes já com relação a esse contrato, né? Primeiro, o que eu já havia dito, é um contrato celebrado entre noivos, basicamente então antes da celebração do casamento. Então, um pacto antinupcial é um contrato firmado antes da realização do casamento. Ele precisa necessariamente ser seguido do casamento. Se não houver, né, a celebração do casamento logo em seguida a celebração do pacto, ele deixa de ter validade, tá? E ele também precisa ser celebrado por escritura pública, tá? Então é no cartório mesmo que a gente realiza. E ele precisa também, depois do casamento, né, para ter eficácia erga omnes, então com relação a terceiros, ser registrado no registro de imóveis, tá? Se você tiver um imóvel nesse registro, vai ser averbado, né, na certidão desse imóvel. Caso contrário, ele vai estar lá registrado num livro específico com relação a esse tipo de pacto, e aí não tem como qualquer pessoa alegar que não tinha conhecimento com relação a esse contrato pré-nupcial, tudo bem? Artigo 1654 dispõe o seguinte: a eficácia do pacto antinupcial realizada por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses do regime obrigatório de separação de bens. Então, primeiro, quem tem o regime, né, obrigatório de separação de bens com relação, né, ao fornecimento, então, dessas condições pelo próprio Código Civil, nem precisa estar celebrando o pacto. Pode estar? Pode estar, tá? Assim como quem opta pelo regime da comunhão parcial de bens. Pode estar celebrando
caso seja vantajoso para ambos os cônjuges, tá? Não precisa. E nesse caso, não precisa também de autorização. Caso seja ali, né, feito por menor, ele precisa sim ter a aprovação do representante legal, tudo bem? Para ter sua validade, então. Artigo 1655. É nula a convenção ou cláusula dela que convenha disposição absoluta de lei. Basicamente, como qualquer outro contrato que a gente precisa aqui, né, de algo que seja não defeso em lei. Então, precisa ser, né, coadunar com a lei vigente, tá? A princípio, a gente pode, né, estabelecer qualquer tipo, né, de benefício, de concessão feita entre os casais, né, entre ambos os cônjuges, que seja vantajosas, né, para ambos, ou mais para um, ou mais para outro, com relação, então, à liberdade contratual mesmo que a gente tem, tá? Então, aqui a gente tem uma liberdade, assim como qualquer outro contrato, de tudo que não for defeso em lei. Então, tudo que estiver, né, conforme a lei, não tem o menor problema de ficar pactuado no pacto antinupcial. É isso que esse artigo nos traz, tá? Nada diferente de todos os outros contratos do que o Código Civil já disciplina com relação aos outros contratos, tá? Artigo 1656. No pacto antinupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Com relação ao regime de participação final nos aquestos, assiste o vídeo aqui do canal que já fala, né, já explica sobre esse regime para ter um melhor entendimento, tá? Mas basicamente aqui o Código Civil nos traz que é possível convencionar sim no pacto com relação a imóveis, tá? De apenas um dos cônjuges, mesmo que por esse regime. E isso fica bem explicado lá na aula, né, que a gente fala especificamente desse regime de participação final nos aquestos, tá? E por fim, artigo 1657 do Código Civil. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro oficial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Então, onde a gente celebra o pacto? No cartório, tá? Depois de celebrado o pacto e o casamento, então normalmente o que acontece, né? A gente lá marca a data do casamento, já celebra esse pacto antinupcial. Na data do casamento, esse pacto, na realidade, ele já tá pronto, já se sabe o regime do casamento, já temos até uma certidão de casamento emitida, ela só não é entregue e assinada, né? Antes da realização do casamento. Então, ali na data da celebração do casamento, toda essa documentação ela já tá pronta, né? É só realmente pra gente falar o sim e assinar propriamente dito, né? Para isso também que vai ter a necessidade desse pacto ser feito anteriormente. Então, a gente celebra o pacto antinupcial, ele vai possuir a validade dele, né? Ele vai se concretizar com a celebração do casamento, isso é lá no registro civil. E, posteriormente ao casamento, para ele ter plena eficácia, erga omnes, então, com relação a todos os terceiros, né? Então, ter conhecimento, ter validade pública, ele precisa ser registrado no registro de imóveis, tá? E aí ele fica lá num livro especial. Você não precisa ter um imóvel nesse registro, você não precisa ter nenhum imóvel registrado no seu nome. Só o pacto antinupcial precisa ser registrado, tá? Uma convenção legal, basicamente, tá? Nada além disso. Bom, e a segunda? Por um exemplo, dos bens e dos direitos anteriores à vigência do casamento, o que eu vou ter numa cláusula dessa? Tudo que ambos os cônjuges já possuíam e o que vai continuar sendo de propriedade de cada um. Quem vai administrar esses bens de propriedade de cada um, tá? Porque quando eu falei lá de cada um dos regimes de bens, a gente pode sim ter uma mudança, né, na administração. Qualquer um dos cônjuges pode administrar seus bens ou os bens do casal. O que é mais comum que cada um permaneça, né, administrando seus próprios bens, tá? Mas não necessariamente. Então pode ser que alguém cuide só das finanças da casa como um todo, alguém tenha a função de administrar bens e cada um, né, tem ali então uma função conjunta também. Então é muito relativo isso e é muito pessoal de cada casal. Por isso pode ficar estabelecido nesse pacto antinupcial, tá? Um outro exemplo agora de uma terceira cláusula, das despesas domésticas. Pode sim haver, né, a separação de igual forma
pode ser proporcional ao que cada um traz, né, ali com relação a salário mesmo, tá? Então pode ser de forma dividida igualmente, como se fosse, né, 50% para cada um dessas despesas. Pode ser proporcional ao equivalente que a pessoa traz, né, do dinheiro do trabalho. Pode ser, né, coberta por apenas um dos cônjuges, então isso é muito livre. E aí, como, né, voltamos a dizer, como já dito anteriormente, é tudo que não é defeso em lei. Quando você vai estabelecer isso, é para que tenha, né, uma maior clareza com relação mesmo à formalidade do casamento. Então, no decorrer do casamento, não tem o menor problema com relação ao Código Civil, com relação a isso, ao que vai ficar estabelecido uma coisa para outra. Outra coisa que pode ser celebrada no pacto, não como uma outra cláusula, é caso a gente queira, né, passar bens de uma pessoa para outra, ou caso a gente queira determinar os bens que não vão passar. O que é importante lembrar, não tem como num pacto antinupcial a gente fazer uma renúncia antecipada de herança. Quando isso acontecer, vai ter que ser lá no momento realmente de uma possível herança haver a renúncia. Não tem como a gente fazer renúncia antecipada. E aí a gente volta com relação a tudo que não for defeso em lei, tá? Essa renúncia antecipada é defesa, então não teria como constar num pacto antinupcial, tá? Mas é relevante saber porque muitas vezes, por a gente dispor, né, sobre bens no pacto antinupcial, às vezes, né, acaba sendo importante trazer isso à tona aqui nesse momento, tá? Um outro exemplo de cláusula dos alimentos pode ser tanto na constância do casamento, mas é mais comum que essa cláusula se aplique mais à finalização de uma união conjugal, tá? Então, basicamente, pode ser estabelecido que um dos cônjuges, ou qualquer um dos cônjuges, né, ou o que tenha melhor condições financeiras no momento desse divórcio, tá, venha a prestar alimentos por período determinado, por valor estabelecido, por percentual. A gente tem aqui uma ampla liberdade de escolha, como qualquer outro contrato, tá? Então, pode ser, né, um dos cônjuges, obrigados a prestar alimentos ao outro cônjuge, tá? Sem falar aqui em culpa, sem nada com relação a isso, a quem deu motivo para o divórcio, tá? Realmente aqui uma cláusula contratual, só prevendo que quem tenha melhor condição financeira ou não, que o homem preste, né, por seu parceiro, para sua parceira, ou ao contrário, tá? Então, qualquer um dos dois podem prestar para o outro. Bom, um outro exemplo de cláusula seria ali com relação às modificações. Como qualquer outro contrato, um pacto antinupcial também é possível de modificações. E basicamente vai ter que ser feito, né, da mesma forma que é feito como qualquer outro contrato. Então, como ele foi elaborado ali no cartório, nós vamos novamente ao cartório realizar alterações com relação a esse pacto. E aí a gente precisa, né, ter a atualização do registro lá no registro de imóveis também. Mas não tem problemática com relação à alteração disso. Outra cláusula seria concordância, tá? Então, como que vai se dar essa concordância? Que ambos entendem o que está ali disposto e que concordam, assim como também qualquer outro contrato, né, que o Código Civil ali nos coloca, nos impõe, tá? Outra coisa seria vigência. Então, quando que vai se dar a vigência? Não necessariamente a gente precisa pôr essa cláusula, bem como a de concordância, porque é implícito, tá? Mas quando que vai se dar a vigência? A partir do momento da celebração do casamento, tá? Então, ele não tem vigência anterior ao casamento, ele só se concretiza a partir do momento do casamento, tá? Tanto que se a gente não chega a realizar o casamento por qualquer motivo que seja, o pacto não tem nenhuma validade jurídica, tá? Então, a vigência do momento da celebração do casamento até um possível fim, né, do término da sociedade conjugal. Se não tiver fim esse término, não tem vigência ali, né? Se for pela morte de um dos dois, também vai ter o fim, tá? Da sociedade conjugal, então vai ter o término do pacto antinupcial ali também. Por fim, né, normalmente a gente se coloca ali uma cláusula de foro para alteração ou para revisão de qualquer tipo, né? Quando a gente precisa de algo judicial, bem como qualquer outro contrato também, assinatura das partes e testemunhas, tá? Então é isso o modelo básico ali de quando a gente faz um pacto antinupcial. E quais são os casos que a gente mais tem incidência com relação ao próprio IBDFAN aqui do Brasil, então, né? O que eles mais falam que a gente tem incidência com relação a esse pacto? Vamos ver?
Bom, então, segundo o próprio IBDFAN, aqui, né, no Brasil, o que é mais comum de se pactuar? Primeiramente, tá? Com relação à divisão de tarefas domésticas, então olha como isso é abrangente. A gente está realizando um contrato por escritura pública para falar de tarefas domésticas, tá? Com relação a redes sociais, a indenização por infidelidade, tá? Sobre técnicas de reprodução assistida, quem vai ficar também com esses embriões em caso de um possível divórcio, se vai ter ou não, isso tudo pode ser estabelecido no pacto antinupcial, tá? Se a gente vai ter, né, ali o cuidado com os filhos, né, pré-existentes de um dos cônjuges, tá? Também pode ser pactuado no pacto antinupcial. Se a gente vai estabelecer ali um possível curador em um caso de incapacidade, tá? Ou se vai ter ali algum tipo de tutor pré-estabelecido, tudo isso já pode ficar pré-estabelecido no pacto. Estas são apenas algumas, né, das várias opções que a gente tem, tá? Normalmente o que sempre é colocado no pacto, bens, tá? Então sempre é listado bens de cada uma das partes nesse pacto antinupcial. E também, né, como eu disse, olha como são exemplos simples. Por um exemplo, a divisão de tarefas domésticas ou o pagamento de quem vai, né, ter o maior suporte com relação ao pagamento das contas da casa, ou não, vai ser dividido de igual forma, né? Se a gente quer passar um bem para pro cônjuge ou companheiro ali, né, pro futuro cônjuge, melhor dizendo, é também possível que a gente faça isso pelo pacto antinupcial. Então a gente tem várias opções ali, bem como qualquer tipo de contrato celebrado com relação, né, fundamentado ali no Código Civil, tá? Bom, dei exemplos do que é mais comum aqui em território brasileiro, mas e fora do território brasileiro? Mas aqui fazendo um adendo, tá, pessoal? Não podemos, né, fazer tantas comparações assim sem ter por base o nosso ordenamento jurídico. Mas vou ler aqui algumas manchetes, então alguns títulos, tá? Que acabaram saindo na mídia externa para vocês terem noção do que é possível tá celebrando num pacto antinupcial, tá? Vamos lá. A atriz Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck, segundo notícias de jornais, estabeleceram em seu pacto antinupcial a obrigação de relações de qualidade 4 vezes por semana. Então aqui é algo bem pessoal que, e no caso, né, trazendo para o território brasileiro, não fere a ordem pública. Então não teria problema constar em um pacto antinupcial, tá? Aqui também. Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas condicionaram o casamento a tratamento do noivo de um distúrbio ninfomaníaco sob pena de multa milionária. Então aqui, né, condicionando a celebração de um casamento a que uma das partes celebre um tratamento para quê? Para que o casamento, né, consiga ser viável. Para quem? Para outra parte, né? Então olha aqui que legal o que eles estabelecem e algo que entra muito na esfera pessoal, né, da vida íntima realmente do casal, tá? Um terceiro exemplo. Nicole Kidman estabeleceu em seu pacto pré-nupcial que o cantor Cat Urban receberia um prêmio de $600 mil por ano se ele se mantivesse livre de drogas ilícitas e se não tivesse relações com outras mulheres. Então aqui a gente tem duas condicionantes e no caso aqui, né, uma das partes, né, premiaria a outra parte, né, caso ela cumprisse. Então aqui a gente tem até um acordo ao contrário, né, em vez de alguém que descumprir alguma cláusula pagar algum tipo de multa, caso essa pessoa não descumpra o combinado no contrato, ela vai receber uma bonificação anual por não estar descumprindo, tá? Então olha como é pessoal, né, para que tenha ali uma boa vida, uma boa convivência em comum. Outro exemplo, Mark Zuckerberg, conhecido como workaholic, estabeleceu em seu pacto com Priscilla Chan que, além de, né, ter ali relação no mínimo uma vez por semana, eles deveriam ter pelo menos 100 minutos de tempo dedicado a ela, né? Aqui algo também, né, pessoal, estabelecendo até um limite de tempo, porque como ele trabalha muito e ele tem essa necessidade, né, do trabalho ali, ele estabelece um limite de tempo mínimo para se dedicar a sua esposa, tá? Então olha aqui como é pessoal, né? E acabou ficando, né, conhecido isso na mídia internacional, tá? E aí o que a gente precisa pensar, trazendo para o Brasil, o que não for defeso em lei. Esses exemplos aqui, essas manchetes que eu li para vocês, não são defesas em lei aqui no Brasil, então não teria problema, né, ter pactos antinupciais que constassem essas cláusulas aqui em território brasileiro também.
Bom, então ainda falando, né, em ordenamento jurídico brasileiro, que é sem dúvida nenhuma o nosso foco aqui no estudo do direito, o que pode ou não constar no pacto? Quando a gente fala tudo que não é defesa em lei, olha como isso é abrangente, né? Mas é isso como qualquer outro contrato, tá? E aí o que a gente vai ter? A gente tem ali um suporte do artigo 1639 do Código Civil e ele dispõe o seguinte, tá? É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Bom, então o que a gente tem, né? Apesar de parecer que esse artigo 1639 do Código Civil, ele estabelece ali, né, uma liberdade plena de disposição com relações aos bens, né, nesse pacto antinupcial, não é bem assim que a gente tem, tá? Então não é assim que funciona na prática mesmo. Existem sim limitações para esse tipo de disposição, tá? Para essas disposições com relação a bens, que parte do seguinte, né, pré-questionamento doutrinário, então, tá? Do estabelecido no pacto antinupcial, então tudo que ficar ali estabelecido, ele fere ou não a ordem pública? E aí que a gente precisa ver, lembra do não defeso? O que nos leva a vários questionamentos, né? Então, o que fere a ordem pública? Olha como isso é muito abrangente. Aqui a gente percebe, então, uma lacuna interpretativa, né? Como que a gente vai conseguir, né, estabelecer minimamente com relação a cada tipo de cláusula? Basicamente, a gente tem que considerar o que fere ou não, o que afronta a ordem pública, e isso é muito cultural, vivencial de um casal. Então acaba sendo bem pessoal, é um contrato bem pessoal, né? Então pode ser com relação a um e ao outro cônjuge, e também a gente tem que ver aqui que essa discussão se estende a terceiros, tá? Então a gente faz a celebração ali, né, visando a vida em comum do casal, mas a gente tem que ver também, né, cuidar desse efeito erga omnes, tá? A gente tem então a interferência mínima do Estado, né? Mas a gente sempre vai ter que cuidar para que ele não fira o ordenamento jurídico brasileiro, sem dúvida nenhuma, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Tem como eu colocar no meu pacto antinupcial que a gente pode ter uma relação aberta? Uma relação aberta, sim. Tem como eu colocar no meu pacto que uma das partes, né, podem ter uma relação aberta a nível de casar com outra pessoa? Mas aí não seria bigamia? E é aceito pelo nosso Estado, pelo ordenamento jurídico brasileiro? Então, ao mesmo tempo, né, que a gente tem sim essa liberdade de disposição, a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao que afronta ou não o ordenamento jurídico, tá? Mas, ainda assim, o que a gente tem, né? Que o pacto antinupcial nada mais é que um contrato celebrado entre ali os nubentes, tá? Antes da celebração do casamento, que dispõe sim sobre particularidades do que ambos, né? Então, do que ambos ali consideram mais úteis e mais necessários à boa convivência e boa comunhão do casal no decorrer do casamento. Então é isso por hoje, até a próxima!